falar de um assunto que está pegando agora, a partir da hora do almoço, né, em que o Renan teve uma fala em que ele quer a extradição do Bolsonaro. Vários deputados americanos também, ontem a gente trouxe, querem a extradição do Bolsonaro na Flórida, né? E a gente tem a reportagem aqui. Primeiro, vou pedir para quem não deu like ainda, dá seu like, se inscreve no canal. Estamos com 24 mil pessoas assistindo simultâneo aqui, César. Muita gente assistindo. Então dá seu like, se inscreve, manda seu superchat. Tamo junto aqui. O Renan Calheiros, né, que reapareceu aí depois de ontem, de toda a destruição, aqui segundo Metrópolis, Renan pede ao STF extradição imediata de Bolsonaro. O documento solicita que a corte ordene que o ex-presidente retorne ao Brasil em até 72 horas. Bolsonaro está nos Estados Unidos. O requerimento foi enviado ao STF nesta segunda. No documento parlamentar diz que é inegável a participação ativa do ex-chefe do Executivo nos ataques contra a Praça dos Três Poderes no domingo. É inegável, abre aspas, é inegável a participação ativa e responsabilidade de Jair Messias Bolsonaro nos ataques de ontem. O texto pede a extradição em até 72 horas. Calheiros ainda pede que Jair Bolsonaro seja investigado e a intimação do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ex-ministro ali da Justiça do Bolsonaro. Abre aspas, em caso de descumprimento à ordem de retorno ao território brasileiro no prazo estipulado, requer que seja decretada sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afirma o texto. E no mesmo momento em que o Renan pede a extradição e a prisão do Bolsonaro, assim como deputados também americanos pedem a extradição do Bolsonaro para o Brasil, a volta do Bolsonaro para o Brasil, o que acontece com o Jair Bolsonaro? O Jair Bolsonaro é internado mais uma vez, né? Coincidência? Não sei. Mais uma vez, aqui, Bolsonaro internado no hospital nos Estados Unidos, segundo a coluna do Lauro Jardim no Globo. Jair Bolsonaro acaba de ser internado em Advent Health Celebration, um hospital com 220 leitos nas imediações de Orlando, na Flórida. Ele alega estar com fortes dores abdominais. Mais uma vez, né, ele, quando é confrontado, quando ele tem muito medo de ser preso, e parece que esse momento está chegando. Não vamos também ser ufanista, achar que vai ser muito rápido a prisão. Você vê o Trump e o que está acontecendo nos Estados Unidos, são 2 anos desde que ele saiu do poder, né? E tem muita investigação rolando, né? Já se ligou ele, a invasão do Capitólio lá, né? Já foi ligada, e aqui a gente tem ainda, está começando, mas tem tudo para o Bolsonaro ser preso, né? E o que ele fez, o que o Anderson Torres fez, ex-secretário da Segurança do Distrito Federal, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, também foi uma fuga. Os dois fugiram para os Estados Unidos. Os dois tiveram uma fuga para os Estados Unidos. Como é que você vê, César, agora mais esse pedido do Renan, esse pedido dos deputados norte-americanos, né, que pedem a extradição, principalmente aqui a Alexandra Ocasio-Cortez, né, que é democrata, pediu a extradição do Bolsonaro para o Brasil, que ele seja expulso, né, dos Estados Unidos, e o Jamie Haskins também pediu também a retirada, a saída do Bolsonaro, né? Você tem outras pessoas ali fazendo um coro para que o Bolsonaro saia dos Estados Unidos, que os Estados Unidos não comporte um presidente terrorista e que inflamou ali a galera ontem, né? Exatamente. E, cara, sabe o que é importante, Bez? Veja, é um mundo extremamente interconectado, entende? Se você entrar a Alexandria Ocasio-Cortez e-mail, você acha o e-mail dela. A gente tem 24 mil pessoas nos assistindo nesse momento. Se 10% dessas pessoas mandarem um e-mail para congressista americano, são 2.500 e-mails, entende? É importante que a sociedade brasileira entenda a urgência do momento que a gente está vivendo e transforme essa raiva e essa indignação em medidas efetivas. Tem que escrever para parlamentar brasileiro, tem que escrever para parlamentar estadunidense, tem que exigir que essas pessoas sejam sancionadas, tem que exigir que o Bolsonaro seja sancionado e seja deportado. Estados Unidos e Brasil têm um tratado de extradição assinado. Então, é óbvio
que você não pode ter um Alan dos Santos lá nos Estados Unidos, a revelia da lei. Quanto tempo esse cara tá lá já, Bezi? Meses. Acho que agora tá completando um ano até. Entendeu, cara? Não dá. Não dá para ficar brincando com a justiça brasileira, não dá para ficar brincando com o Estado, não dá para invadir instituições de Estado, não dá para ver policiais militares conduzindo as pessoas daquela forma. Eu vi até que uma pessoa comentou aqui, Bez, que aqueles policiais que a gente mostrou talvez fossem a polícia legislativa. E eu acho que talvez a pessoa tenha razão e justiça seja feita. Acho que a polícia legislativa foi a única que agiu de uma maneira minimamente correta, mas que a partir do momento que aquela coisa já estava tomada, não tem muito mais. Aí realmente você tem que negociar, porque você vai ser morto por espancamento. Efetivamente, se você tem 3, 4 mil pessoas para 50, 100 policiais da polícia legislativa, não tem muito mais do que possa ser feito no sentido de impor a ordem e a legalidade de qualquer outra forma que não seja através da negociação. Então, pode ser, para fazer justiça para as imagens que a gente mostrou aqui, que ali era a polícia legislativa já sendo cercada por milhares de terroristas. O que tinha ali era um integrante do Exército, né? Esse que é o ponto ali. Que a gente viu, o integrante do Exército pedindo para eles não agirem. Exato. Então a gente sabe, e o meu ponto era exatamente esse, que teve membros das Forças Armadas, que teve uma fala muito inconstitucional e de insubordinação da liderança da Marinha. A gente sabe que a Polícia Militar do Distrito Federal foi conivente. A gente sabe que o governador, o Ibanez, foi conivente. A gente sabe que o Anderson Torres era uma pessoa absolutamente ligada ao Bolsonaro, que está fora do país, não por acaso, no mesmo lugar que está o Bolsonaro. Enfim, a gente sabe que existem um sem número de instituições que foram bolsonarizadas, que precisam ser desbolsonarizadas e que isso tudo acabou conduzindo os eventos que a gente teve no 8 de janeiro de 2023. Então, cara, é de suma importância que a sociedade civil brasileira transforme essa raiva e essa indignação e esse cansaço em ações. A meu ver, Bezi, jamais em ações violentas. Eu acho que é importante dizer isso. Eu jamais vou ser a favor. Eu tenho muita gente me cobrando através das redes sociais, cara, me dizendo o seguinte: pô, Calejão, acabou, agora é hora da gente estimular que as torcidas organizadas, que a CUT, que o MTST, que o MST, tal. Não, eu não acho, tá, gente? Porque isso, eu, enquanto comunicador, eu jamais estimularia um processo de tomada de armas enquanto eu mesmo não estiver disposto a pegar numa arma. Porque aí, e isso muito provavelmente jamais vai ser o caso, a não ser que seja uma situação absurdamente atípica que eu não gosto nem de pensar, entende? Eu acho que isso é o limite do limite, e caso eu estimulasse a justiça com as próprias mãos, eu estaria incorrendo no mesmo tipo de abordagem que Figueiredo, que disse que teria que passar o cerol em membros do MST, do Constantino, que fica com a bundinha dele sentada no pudim lá em Miami, estimulando o golpe de Estado. Eu não estou disposto a fazer isso, Bezi. Pelo menos não por enquanto, e eu duvido que a coisa... Eu rezo a Deus que a coisa não se agudize a um ponto em que eu efetivamente esteja disposto a pegar em armas, porque é isso que eu deveria fazer antes de estimular que quem quer mais o faça. Então, as pessoas precisam usar essa energia e essa indignação de uma forma produtiva, se mobilizando, exigindo que a lei seja cumprida e exigindo que os parâmetros republicanos que sustentam a nossa democracia sejam cumpridos, para que essas pessoas que incorreram em crimes sejam julgadas e sancionadas. A meu ver, é por aí.